E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a este que é o 20º episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. E para comemorar esta data, hoje nós trazemos, ao invés de uma Mulher Maravilha, 2 entrevistadas, que vão falar, gente, sobre um tema que é muito importante que a gente debata, que a gente discuta, né, e que vocês conheçam o movimento Low Buy e o consumo consciente. Uma dessas mulheres é Larissa Fonseca, psicóloga há mais de 17 anos, especialista em ansiedade, burnout, sono e saúde emocional da mulher. A outra, Thaís Surian, nutricionista há mais de 10 anos, atua na UBS do SUS e também realiza atendimentos particulares com foco em mulheres e abordagem comportamental. E juntas aqui, nós 4, vamos entender como consumir menos pode impactar diretamente a nossa saúde mental, a nossa autoestima e, fundamentalmente, as nossas finanças. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, Larissa e Thaís. Obrigada. Sejam muito bem-vindas nesse episódio especial, né, Roberta? É isso aí. Larissa, para começar, conta um pouco pra gente. Você tem uma trajetória incrível na psicologia e especialista em ansiedade, sono, burnout, mas você tem um pezinho na comunicação. Conta pra gente o que isso muda a forma, a maneira com que você fala de saúde mental nas redes sociais. Eu acredito que isso pode, contribuir para acessar as pessoas e você começa a enxergar os movimentos que acontecem e o que está acontecendo na internet, o por trás, né? Qual é a intenção, qual é o propósito, o que isso pode trazer de benefício para as pessoas, a forma de visualizar mesmo, né? Os desdobramentos disso tudo, Exatamente. né? A minha tentativa é como atingir as pessoas de uma forma em que elas saiam dali daquele Instagram com alguma técnica, com alguma forma para elas mudarem a vida delas. Eu sou publicitária. Então, eu tento sempre, analisar como que a gente pode fazer para ajudar de uma maneira diferenciada, ou de uma maneira criativa, pegar no momento do dia a dia, tentar ser o mais humana possível, porque acho que o que a gente tem falado, falta muito a verdade. Quando liga a câmera, parece que a pessoa se transforma e ela não é o real. E eu tento trazer o real, assim, quem é a Larissa e quem é a psicóloga e a parte da comunicação, tudo junto. Te ajuda nas mensagens, né? É a tentativa. Pegando esse teu gancho, a gente vive numa era em que tudo parece urgente, tudo vira desejo, né? Como é que você enxerga o impacto disso no nosso bem-estar mental? Uma urgência, um adoecimento. Infelizmente, assim, eu acho que um pouco pré-pandemia, mas pandemia foi algo que explodiu. Tudo veio à superfície, né? Exatamente. Ficou com uma lente de aumento, né? Ficou com uma lente de aumento, porque a gente passou a só vivenciar aquilo. As relações ficaram extremamente superficiais, né? A conexão passou a ser o digital. E aí a gente não sai desse movimento, não sai do celular, não sai das mensagens instantâneas e a gente está conectado, hiperconectado o tempo inteiro. E isso adoece a nossa mente, porque não viver o contato olho no olho, não viver, eu vou sair com um amigo, vou comer, vou deixar o celular de lado, vou, estar presente no momento. Exato. Isso adoece. Uma das técnicas que a gente utiliza muito para diminuir a ansiedade e o próprio burnout é quanto você está conseguindo ter de prazer na vida, estar presente na vida. É claro que tem questões, de posicionamento, questões comportamentais, mas a presença na vida, você está conectado naquele momento. No agora, né? Estando com aquela pessoa, conversando, você está interagindo, ou você está pensando no que você vai fazer, ou no quem você tem que responder. De verdade, inteiro naquele momento, né? Exato, e isso está faltando. Faltou, porque a gente aprendeu a ficar aqui, né? A gente adoeceu de uma forma que a gente aprendeu a vivenciar só o digital, porque a falta de conexão com o ser humano doía. E aí a gente teve que criar uma resistência, criar uma casca para não sentir tanta falta, né? E aí agora, como que faz para esse voltar? Eu consigo desaprender a sair do digital e ter a conexão humana de novo? A gente está com os amores líquidos, as relações superficiais. Exatamente. E é o que a gente a humanidade está precisando exatamente de relações humanas, de humanizar cada indivíduo, não é? É a tal da frase que a gente
já ouviu 1000 vezes, mas é uma realidade, é muito toque na tela e pouco toque na pele. E a As ansiedade pessoas não se contatam mais. E aí, o quanto que isso traz uma personalidade superficial e aí você precisa comprar para compor aquele personagem que Exato. você acredita que existe. É uma loucura, né? Exatamente. Isso é muito real. E as real. validações, não é? Porque o que você Que compra orivém valida todas quem daí, você é. exatamente, E o que aí- você tem e não o que você é. Exato. é o que você aparenta ter, É no sobre mínimo, o ter né? e não sobre o E ser. aí, o aparentar ter me transforma em ser? Não, E aí eu adoeço. claro, Porque eu realmente não sou aquilo que eu tô tentando mostrar que eu sou. Só que eu não tenho consciência disso. exato. E isso é o mais difícil, E porque... em que bases a gente está construindo isso, né? Essa juventude está se construindo, Principalmente, esperando né? validações cada vez mais externas, não é? Se comparando muito porque a geração por uma Z, coisa que é fake, que está ali posta da maneira como aquela figura que está exibindo aquela imagem nas redes quer mostrar. Porque outro dia a gente até conversou muito sobre isso. Ninguém mostra derrota, frustração. Backstage, né? as pessoas não querem ver. Exatamente. Os bastidores, O às vezes, as vitimismo. pessoas querem ver. Mas se você tá sofrendo, se você tá com angústia, se você tá com algum sofrimento, é muito difícil. Você acha que o público consome mais isso, a beleza? Amor, alegria, alegria. felicidade. A Por mais família, que você não a esteja família vivendo. Doriana, gente. Sim. Que não existe. Na vida real não somos. Exato. Somos imperfeitos, não é? Mas o que vende, O que vende é a dor. O Exatamente. que tá na mídia, o que aqui causa polêmica, é o lado humano daquela pessoa que falhou. Sim. E aí todo mundo quer, né, dar uma chicotada, cancelar e por aí. E aí transforma a imagem daquela pessoa que trabalhou a vida inteira por aquela imagem. E como a gente ganhou cada vez mais... Humberto Eco disse divinamente Nossa, isso. que frase esplêndida. No último livro de Ele podia em só vida, ter escrito isso, né? Já tava bom, não precisava escrever mais nada. que ele diz: a internet deu voz aos imbecis. E quando ele diz isso de uma forma bastante delicada, eu entendo que sim, fomos para esse lugar em que qualquer pessoa comunica, qualquer pessoa é especialista em Sobre qualquer absolutamente assunto. tudo, independente qualquer de assunto. ter, Sim. de ter. E aí eu acho que a gente ganhou na outra ponta uma quantidade dos haters de plantão Sim. que vão lá e vão descer a lenha no que você está dizendo, e em quem você é, e na tua forma de viver. E, cara, é uma loucura, E né? parece que, assim, aquela pessoa que tá ali é como se ela fosse um avatar, né? Nossa, Exato, perfeito. Tanto que exato. fizeram agora o avatar, não é? Aí, ó, no exatamente. WhatsApp você não pode fazer um avatar de você mesmo? Não tem? É isso. Eu tenho E visto aí muita parece figurinha. que eu não tenho sentimento, eu não vou sofrer. E assim, eu acho que eu sou super aberta a críticas, porque eu acredito que a gente cresce com as críticas. Sim. Mas como que tá sendo, né? Qual é o Muitas vezes... critério? E Exato. qual é Há uma linha muito tênue e perigosa aí, né? Até onde eu posso ir e expressar o que eu penso sobre a opinião que você deu ou sobre a tua vida? Sem ser destrutivo, né? Exato. Sabe? Então, exato, é isso. Esse é o ponto, né? A inveja é destrutiva. Né? Eu tenho Quando- ódio do que você aparece, eu tenho ódio do que você sabe, eu tenho ódio, né? Eu tenho raiva do que Isso, você... porque eu posso falar pra você, olha, eu não concordo com você e Sim. respeitar. Não, isso é extremamente saudável e a gente precisa cada vez mais disso, de opiniões diversas. Construtivo, né? Porque a gente Senão- cresce com isso, né? Se Exato. todo mundo pensando Só que como com massa de respeito, manobra, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa de opiniões diferentes, nós somos democráticos, não é? Eu não sei nem se eu posso fazer um adendo dessa questão da rede social, né? Da pessoa ter um avatar. Você vê algumas pessoas que o perfil delas é só atacar qualquer pessoa que vê. Exatamente. Você vai ver os comentários que ela faz, o que ela compartilha é 100% do tempo atacando alguém que ela nem conhece, né? Eu acho que faz como se tivesse um escudo. Eu tô atrás de uma tela, eu tô digitando e aqui ninguém me alcança. Exato, isso me dá o poder, É muito mais fácil, né? a muito licença mais fácil. poética de estar protegido por uma tela e eu posso E às vezes até por um destilar perfil o que eu fake, quiser. né? A maioria é Exatamente. fake, a maioria é fake. E aí eu não vou. E aí, quando eu recebo a crítica, muitas vezes eu vou me questionar e vai doer esse questionamento. E aí, Exato. quem é aquela pessoa do outro lado falando? Sempre que a gente ouve uma crítica de uma pessoa, a gente tem que prestar bastante atenção. Quem é a pessoa e o que ela sabe para estar falando sobre isso? Ela me conhece? Ela tem conhecimento do mesmo assunto que eu?
Eu fui fazer o doutorado exatamente por causa desses especialistas de nada, porque eu falei assim, eu preciso... É o que mais tem, Os generalistas, gente. né? Especialistas do nada, de Nutrição. nada. Exatamente, são especialistas do nada. Então assim, tá, então vamos Mas é que estudar... todo mundo se acha agora apto a fazer comentários de tudo sobre qualquer coisa e tá tudo bem, né? Na internet. Eu De posso uma falar sobre forma, qualquer assunto. crítica. eu vou De de uma uma forma forma leviana. Exato. Vou falar, hoje mesmo eu passei por isso. Hoje mesmo, agora à tarde, eu passei no Nos Threads. conte. Eu sou muito ativa no Threads, muito ativa mesmo. E teve algum comentário e eu falei, que eu passei num médico e eu não fui bem atendida. Eu falei, porque eu sou nutricionista e eu também tenho dificuldade de perda de peso. Mas isso por questões hormonais, não quer dizer que sim, que a gente é profissional da saúde, que a nossa saúde é perfeita. A gente também tem dificuldade. Claro, Tem somos psicólogo com humanos antes de mais nada. Eu convivo com a crise de ansiedade, síndrome do pânico desde os 9, faço terapia Exato. o tempo inteiro. Tem problema de relacionamento. Tá vendo, gente? Isso é Meu importante. Bom que filho vocês tem... são humanas. E veio uma pessoa que não é meu paciente, nunca me conheceu, falou assim: se você tem dificuldade para perder peso, isso quer dizer que você é uma péssima profissional. Uou. É que assim, atrás de um profissional tem um ser humano com E assinou dificuldade. ali, em letras Sim. garrafais. E ele falou: você é uma péssima profissional porque você também teve dificuldade de perder peso. Só que, né, se a gente for ver, gente, então o médico não pode ficar doente, psicólogo não pode ter ansiedade, não pode ter depressão. E a quantidade de médico que fuma, fuma. que Dentista Todos que fuma. deuses, né? Todos deuses assim, e você vê bem acima do imperfeitos. bem e do mal, né? É uma pessoa assim que não é especialista em nada, nunca te viu e se vê no direito de te julgar por algo que ela leu e uma verdade que ela acredita e, né, pra ela... Mas isso é sobre o outro, né? É isso, Não eu é falo sobre assim, você. exatamente, é o que eu Perfeito. falo, esses comentários maldosos falam muito mais sobre a outra pessoa Exatamente. do que sobre nós. Eu sei quem eu sou. Exato. Né? E Eu tá sei tudo minha certo. formação, eu sei o que eu carrego, eu sei o que meus pacientes me trazem. Então eu falei, eu sei que eu não sou uma má profissional, né? É alguém que tá aí escondido atrás de uma tela, que não tem nem foto no perfil, é foto de desenho. Minha nossa. Então você fala, gente, né? Eu falo, que acrescenta na pessoa, na vida da pessoa isso, né? Acho tão... mas é como isso que eu falei, como se tivesse um escudo, né? Eu tô Sim. atrás da tela, eu posso julgar, falar o que eu quero. É São os juízes da internet, né? Exato. Quando a gente tem um paciente, existe uma separação emocional da gente com o paciente. Sim. Então, assim, ali eu tô sendo a Larissa, mas eu tô trazendo o conjunto de técnicas, toda a vivência, toda a bagagem, toda a experiência, e eu olho a sua história, né, de uma forma individualizada e vamos, através das técnicas, fazer alguns ajustes para ver qual é a sua dor. Uhum. Só que isso não significa que eu sou imune à dor e eu Uhum. sou imune aos Exato. sofrimentos, aos relacionamentos E e, como você isso ali afeta. não está em questão. Vamos deixar bem claro a priori, né? Você Mas eu não tá vou em pegar questão. a técnica e vou simplesmente conseguir, na minha conduta, na minha vida, aplicar todas as técnicas e tudo que a gente entende. Exato. Não funciona. Eu preciso de um outro profissional para me orientar. pra eu- Claro. Tá, eu cheguei até aqui, aí, vamos cavocar. O que eu consigo tirar daqui e lidar com o outro ser humano, por exemplo, para eu parar de sofrer? Exato. Psicólogo tem sofrimento, nutricionista Sim. tem questões. Todos né? nós, não é mesmo? Não, E por gente. isso somos mulheres maravilha, não é? Seres humanos maravilhosos de verdade, de carne e osso. Thaís, Voltando então para o nosso tema, vamos falar um pouquinho desse movimento do low buy. Você comentou que acumulava roupas e maquiagens que você muitas vezes nem usava e ficavam lá anos e anos a fio. Quando você percebeu isso e como tem sido tua experiência prática com esse movimento do há low buy? quanto tempo você começou no movimento? Vamos lá, eu comecei, na verdade, do final do ano passado pra cá, então 5 meses, né? Foi que eu comecei, eu tô em um processo aí eu me mudei recentemente, mudei de casa e eu comprei um apartamento também, né? Então você sabe que nesse é um período Que que você maravilha! gasta... Parabéns! Só vitória! Essa foi a minha maior vitória. Mas você sabe que você tem que economizar. E quando eu comecei a saber que eu tinha que me mudar, né? Eu comecei a olhar meu armário e eu falei, gente, tem tanta roupa aqui que eu tinha roupa com etiqueta. Roupa que eu nunca tinha Quem usado. nunca, né, Roberta? Nossa, Não, eu não. enjoei, vai tudo com etiqueta. Eu falei, gente... E eu falei, eu preciso economizar dinheiro. Eu falei, quanto que eu já gastei aqui em roupas que eu poderia ter economizado esse dinheiro em algo que talvez, né? E uma coisa que eu reparei, eu até li isso em algum lugar, não sei aonde, que a gente usa só 40% das roupas que a gente tem. E eu tava sempre com as mesmas roupas. Eu falei, realmente tem necessidade
de eu ter tudo isso, né? Roupa, sapato, maquiagem. É assim, era coisa assim, de eu ver no Instagram, gostei, comprei. Eu gosto muito de investir na minha imagem, né? Eu tenho uma questão que eu gosto, eu tenho um estilo um pouquinho mais alternativo, né? Então, eu gosto de investir na minha imagem. Eu falo, é meu cartão de visita, né? Então, Nosso, né? E eu sempre gostei, comprei. E daí eu falei, gente, eu não preciso. E outra coisa também, que eu saí muito da minha bolha no momento que eu comecei a trabalhar no SUS. Né? Eu falei, gente, eu tenho esse armário meu lotado. Que perfeito. Todas as vezes, todo mês eu tô comprando coisa e eu atendo pessoas que não têm metade do que eu tenho. Eu falei, por que Muitas que vezes, nada. Nada. Eu falei, por que Tem que um tênis, né? Eu falei, por que que eu preciso de tudo isso? Eu olhei meus sapatos e eu falei, gente, metade aqui eu não uso. Mas você tomou consciência disso por você mesmo? Como é que o movimento, como é que você ficou sabendo do movimento? Eu comecei a ler na internet, Ah, Threads. Threads eu sou muito ativa no Threads, Tá. gente. perfeito. E eu vi o pessoal comentando, eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, acho que isso se encaixa com esse momento que eu tô vivendo, né? Faz todo sentido pra tua vida de agora. E daí eu comecei a ler também sobre moda consciente, né? Que as roupas que são descartadas, parece que vão para um lugar onde as pessoas fazem, tipo, uma catança mesmo. Parece que saiu uma reportagem até esses dias que parece que vai parar na África, um negócio assim. Então eu comecei a pensar, não consumir mais, por exemplo, de fast fashion. Essas lojas de fast fashion. Então, se eu for comprar alguma coisa agora, eu tô indo mais atrás de lojas de slow fashion. O que é fast fashion e slow fashion? Desculpa. Você sabe que você faz a pergunta que eu me fiz também. O fast Não, fashion é importante são essas até lojas elucidar aqui. que a gente tem no shopping. Tipo, essas lojas de Renner, C&A... Tá. Lojas de departamento. né? São essas lojas. E as slow fashion, geralmente, são lojas menores. Elas estão mais na internet. E elas não ficam renovando coleção o tempo todo. As roupas são um pouco mais caras, mas por quê? Tem qualidade e é uma roupa feita pra durar. A roupa da fast fashion, gente... Uma vez eu comprei uma calça, tipo, usei 3 vezes. Em 3 lavagens, Em 3 acabou lavagens, o tecido, acabou a tinta, acabou então, tudo. E a gente tá muito nessa, né, do fast fashion. A gente é todo tempo bombardeado. Você tá no Instagram, no Facebook. Onde você tá, você é bombardeado, né? Aí anúncio de colarzinho, ficou louco. Anúncio de colarzinho, é de colã, é de vestido soltinho. Você fala, ai meu Não, e Deus. se você fizer uma pesquisa, Acabou-se. Uma Você- pesquisa, se você você entra- fala do ouve. lado desse Exatamente. negócio e de repente começa a Cuidado, meninas, o que a gente tá falando, daqui a pouco vocês vão sair daqui e vão aparecer várias coisas, né? Vários Tanto é anúncios. que com essa história, eu deixei de seguir muito perfil de loja no meu Instagram. Acho que eu deixei de seguir mais de 100 lojas de roupa no meu Instagram, roupa, maquiagem. Eu falei, porque é isso que você estava falando. A gente está muito tempo online e a gente é muito estimulado o tempo todo. Esses anúncios acabam criando na gente uma questão que, para você ser legal, né? Pra você, validado, você tem que estar usando isso. E não é. E é até interessante você colocar isso, porque a percepção dela foi bastante comportamental aí, no caso, É uma das né? técnicas, inclusive, que a gente usa, né? Parar de seguir. Aliás, aqueles grupos de WhatsApp de venda, vendedora. Nossa. Sim. Coloca tudo ali no arquivados. Sim. E aí pede para nem chegar a notificação. Uma hora você vai lá e olha e vê se tem alguma coisa que você, né, queira conversar com alguma pessoa específica, mas porque, assim, né, as vendedoras, elas mandam uma malinha para casa. Você não tem tempo para ir na loja, elas mandam uma malinha para você Exato. provar. E ali, naquele momento, faz com que você decida uma compra, às vezes até por impulso. Então, Exato. Não, Tem até não, a Fatalmente maioria por será impulso. por né? maioria, impulso, né? Tem sido, assim, muito desafiador para mim, que eu sempre fui de comprar muito impulsivo, né? Mas você tem metas mensais? Eu não vou comprar maquiagem em 1 mês, eu não vou comprar Olha, nenhuma peça de roupa em 2. Como é que funciona? Eu tô, enquanto eu não conseguir comprar, pra mim tá ótimo. Eu tô há 5 meses sem comprar nada de que eu não esteja precisando. Mesmo. Eu não comprei uma peça de roupa, um sapato. Eu comprei, assim, maquiagem que eu precisei repor, né? Que isso vai acabando. Mas eu tô, né? Mas, assim, pra mim é um desafio, porque eu sempre fui. Eu lembro, outro dia eu fui no outlet com meu companheiro. Eu vi uma camiseta lá que eu adorei. Eu comecei a pensar como é que eu ia pagar. Falei, não, peraí. Respira. Respira, conta até 10, né, Dá uma Larissa? ré, dá uma ré. então esse tipo de lugar a gente não tem nem que entrar, né? Exatamente. Eu tô fugindo, porque eu falei, não preciso disso. E uma coisa que eu tô achando muito legal é que tá mexendo com a minha criatividade, porque eu falo, eu tenho isso aqui disponível, eu não preciso de novo. O que eu posso montar de diferente? Uma combinação que eu nunca fiz de acessório, alguma roupa que eu nunca combinei, o que eu posso fazer com isso que eu tenho disponível? Porque eu tenho.
Mas na nossa cabeça, né? Esse momento que a gente vive de extremo consumismo, a impressão que a gente tem é que não, né? Acho que quem nunca aqui abriu o armário e falou, eu não tenho roupa. Então, mas eu acredito... 10 mil mulheres no A mesmo gente lugar tem falariam que isso. planejar qual a roupa que a gente vai usar antes. Porque se a gente deixar para o nosso emocional decidir na hora, tem muitas coisas... Às vezes, eu vou ficar ansiosa porque eu vou fazer uma apresentação, eu vou ficar ansiosa porque eu vou no podcast. E aí eu começo e falo assim, não tem nada ideal para eu usar, não tem nada perfeito para eu Aquelas usar. cenas de Porque filme, eu né? não estou... Você vai encontrar alguém, você bota o vestido, aí você bota a blusa, aí você bota o chapéu, combina com a bota, e você se troca 15 vezes e chega com a primeira roupa. Exatamente. Exatamente. Eu faço Porque você muito tá isso. tentando lidar com a sua ansiedade com o guarda-roupa. Exato. Não faça isso. Eu geralmente pensa, escolho minha roupa antes. escolha a roupa Quando antes. eu tenho Você tempo, lida só com a eu lido ansiedade, com não isso. com a ansiedade mais a roupa. Eu ouvi, gente, não sei se é fato, se vocês ouviram isso também, que o Obama já tinha o armário dele pronto, né? Ele nunca despendeu energia para decidir, porque fala que a gente também tem eu já ouvi, né, de alguns coaches de produtividade e tal, que a gente tem, falando de neurociência, que a gente tem um banco de decisões para tomar no dia. E se você já gasta muito tempo e energia pensando nisso tudo, né, na ansiedade, que roupa que eu vou? Essa, não essa, você já tá gastando ali um tempo e uma já energia. tá sugado com uma sugado. coisa que não E aí merece que o a Obama atenção. era né? sempre a mesma roupa, quase sempre, né? Já tinha camisa branca, a mesma gravata, o terno, ele pega e veste. Tá resolvido. né? Eu faço Exatamente. Eu faço isso um dia antes de trabalhar, eu já deixo minha roupa que eu vou usar no dia seguinte, à noite mesmo eu escolho, Isso, perfeito. deixo ali. Eu faço isso. Hoje também pra vir, eu falei, eu preciso ir com uma roupa que eu dê pra eu ir trabalhar e gravar depois. Ontem à noite também eu já deixei, né, os acessórios, já deixei separado tudo, acessório, o que eu ia usar. Você otimiza a vida ali, né? Agora, por exemplo, se eu vou sair de última hora, é isso que vocês falam. Coitado do meu companheiro, eu fico, o que você acha? Esse sapato? Ou senão eu troco por esse? Aí ele fala, Essa tá bom, calça ou a tá saia? bom, tá bom, tá bom, tá tudo tá bom. Tá tudo bom. É assim mesmo. Ou senão, A gente você que encerra o sabe. assunto, não é? Aí tá assim, olhando pra baixo, assim, tá linda, tá linda. Não, Tá. tá ótimo, tá ótimo. Mal olho, tá ótimo. O que vocês pensam a respeito, falando desse movimento, né? E dessa coisa de reolhar a nossa compra e etc. E essas roupas que podem durar mais tempo e um consumo mais consciente. O que vocês duas pensam sobre os brechós? Eu adoro um brechó. Adoro. Eu acho que é uma ótima opção. Eu adoro um brechó. Porque, assim, tanto aqueles pela internet, né? Quanto o que você vai, né? Eu levo muitas roupas, né? Eu coloco muitas roupas em brechó e coloco para vender. Assim como eu compro, né? De locais, né? Como Enjoei, como brechó de rua. Sim. Né? Porque a gente encontra peças e o que a gente muitas vezes está querendo. E às vezes nem tem na loja, né? Numa loja. Então, assim, se você evita o ir à loja, eu estou procurando especificamente uma saia preta. Ok, quais as opções que eu tenho de saias pretas nesse lugar? E às vezes você vai, né? Se você vai presencialmente, você tem uns achados. E aí você Sim. está usando uma moda também sustentável, Sim. né? Algo que tá Você bom, tá que pode ser reaproveitando. usado, e que Exato. provavelmente foi feito como eu ali do passado, né? Que comprava muita coisa e acabava nem usando. E esse que a gente passa, tudo bem, a gente pode ter esse hábito de consumo e tal, mas tem alguns momentos que a gente realmente passa até do nosso próprio limite, né? Tá ligado totalmente à ansiedade, não tá? Ou alguma falta que você está sentindo, aquela coisa, vai fazer compras, ou vai fazer para abarcar, né? Pra preencher algum vazio, alguma questão que não tá legal com você e que você vai fazer compra, só que você volta para casa, pelo menos quando eu faço isso, eu volto para casa e continuo me sentindo do mesmo jeito que eu tava antes. Durou muito rápido, né? Porque o desejo é daqui, eu desejo aquele vestido. Eu desejo, eu tô alimentando o desejo. Quando você compra e leva para casa, acabou. Tem algumas possibilidades. Roberta. Tem algumas possibilidades, tá? Uma delas é a decisão por impulso, pelo nosso córtex pré-frontal, ali, né? Que faz com que a gente simplesmente decida lá e, de uma forma impulsiva, tenha aquela satisfação de seguir o Sim. impulso, né? A gente tem isso. E a gente tem o processo da ansiedade acontecendo em paralelo, porque eu não tô me sentindo bem comigo mesma, ou eu tô pensando que algo vai tô pensando que algo não vai dar certo no futuro, ou que alguém vai me ver de uma forma que eu não gostaria de ser vista, e aí eu começo a consumir, ou comecei a fazer uma dieta nova, e aí eu tô restrita, e aí eu vou colocar alguma coisa no lugar.
E aí A A compensação. compensação. A compra muitas vezes serve para eu tentar compensar essa ansiedade, para eu tentar compensar uma falta que eu tô tendo, para eu tentar compensar algo ou até uma comparação que eu tô sentindo com outras pessoas. Eu não tô me sentindo bem comigo mesmo. Então, primeiro, dos pilares fundamentais é o que está faltando na minha vida ou por que eu tô me sentindo mal na minha vida. E o que é isso que eu tô sentindo agora, né? Porque muitas vezes eu coloco a roupa, passo o cartão, não passa 2, 3 minutos. Não passa. Já passou a satisfação. Eu já me né? arrependi. Eu falei, por que eu comprei isso? Mas- Isso, o prazer que a gente tem também de ficar pensando naquela compra. Isso também traz pra gente esse processo de decisão, ele traz ele traz uma ansiedade, mas ele traz um prazer. E aí, Que depois tá que você... super ligado à coisa da conquista, né? Exato. Por exemplo, um carro. Exato. Eu preciso desse carro, eu preciso desse carro. E aí você fica lá 6 meses namorando a ideia de comprar o carro. Aí você vai e compra o carro. E aí você fala assim, nossa, gente, o PVA desse carro é tão caro, né? Aí passa Seguro 6 desse carro. meses, você já fala, A "Ai". manutenção desse carro é pavorosa. Exato. de E aí a alta. sensação de prazer que você estava ali enfurecido para compra do carro, você já não tem mais, porque já se tornou habitual da sua vida. Já Exato. foi absurdo, já virou o absorvido. seu carro de todo dia. Já não tem Exato. mais nenhuma Aí não tem mais a expectativa novidade. diferente. Não tem novidade, não tem mais Exato. nada. E aí entra o impulso de novo para eu ter a satisfação novamente. Eu acho que é muito isso que você falou. Uma coisa que eu percebi em mim, o momento que eu não estava bem comigo ou com algo, eu queria comprar algo. Né? E é uma coisa que eu comecei muito a observar. E eu falei, gente, e assim, eu sou de ficar namorando um produto por meses. Né? Eu vi esse vestido, gostei. Eu fico meses. E depois vai passando o tempo, agora que eu comecei a parar de agir por impulso, eu falei, gente, saiu da minha cabeça. Se saiu da minha cabeça é porque eu não precisava disso. Mas é muito essa questão mesmo de preencher. Era isso que eu sentia. Nossa, eu tô aqui, não tô legal, minha autoestima tá baixa, aconteceu alguma coisa, vou lá, vou comprar alguma coisa pra dar uma animada. E é essa sensação que você falou. Você chegou em casa, você fala, gente, o que eu fiz? Não, eu passei por um teste dos, como é que é? O teste dos 9, né? Porque eu fui numa loja que eu gosto muito de roupas, porque a minha mãe ia me dar um presente, falou, vai lá, escolhe uma peça de roupa. Eu falei, gente, eu vou entrar naquela loja e escolher uma Eu peça tenho a de liberdade roupa. de escolher o que eu quiser. Ela me deu essa liberdade, mas problema é que você quando queria eu mais de entrei uma. lá, as meninas que já me conhecem desceram o guarda-roupa para eu Ai. provar. Aí eu prova um, prova outro, prova... Aí eu comigo, não, separei 7, tá, separei, mas eu vou dar uma olhada. Aí fui pro caixa lá, não, mas leva, não. Aí uma luta comigo mesmo, falei, não, peraí, não, é uma peça só, Beth, uma peça só. Eu consegui sair de lá com 2. Gente, que vitória. Ai, nossa, foi uma vitória. Não, eu experimentei os Beth. 40, uma vitória. Mas a gente Eu saí de lá me loja. sentindo bem, eu tô falando sério. Eu saí de lá e falei, ufa, tudo bem. Eu dobrei, mas dentro do que podia ser, do que era, eu senti um prazer tão grande, Larissa, por ter saído e ter conseguido praticamente bater minha meta. Eu senti um prazer, um alívio de prazer. Olha, então, é essa compensação e essa dopamina necessária que a gente precisa ter, né? Quando a gente cumpre metas, é extremamente fundamental. A gente simplesmente, só da gente colocar ali numa lista de 3 itens, 5 itens no dia para você fazer, você conseguir colocar um check, conseguir cumprir isso, não quero fazer nenhuma compra hoje, por exemplo, ou, né, olha, eu posso até colocar no carrinho, mas eu não vou passar o cartão. Eu vou decidir, uma das técnicas Sensacional. coloca no carrinho e espera uma semana. Se você ainda quiser, é possível que você Já esteja fiz isso, posso te querendo. contar? Já. Quem nunca colocou coisa no carrinho, gente? Você vai ver o carrinho E lotado depois e ali fica com a lá. mesma satisfação, e não que eu fosse comprar nada daquilo, entendeu? Eu vou separando o que eu acho bonito, E vai o deixando que eu lá. gosto, e depois com a mesma satisfação eu falo assim, excluir. Isso. Porque eu sou muito objetiva, Porque- eu sou muito Então, objetiva. Roberta, traz uma satisfação colocar no carrinho, não traz? Exatamente, traz. Só E de depois colocar traz no tirar carrinho. também, né? Traz tirar, porque é a sua meta, é o seu objetivo. Né? Então, ou seja, você não Exato. necessariamente precisa passar o cartão. A gente está vivendo uma necessidade de dopamina por causa das redes sociais, Aham. pelo que a gente se habituou e pelo que a gente tem vivenciado, que quando você sai de casa e aí você acaba se deparando com uma loja, muitas vezes você está longe daquela tela, né? Está longe dos likes, está longe das mensagens, e aí, aonde eu vou conseguir a dopamina? Você consegue a dopamina através da compra. E não é a dopamina saudável. É isso que eu queria te perguntar. Eu acho que é muito interessante a gente colocar isso para a mulherada que está nos acompanhando, para que ela também identifique esses processos nela, né?
O que você diria em termos gerais? Quais são os gatilhos emocionais que levam a essa compra, esse consumo por impulso? O que você quer dizer com gatilhos emocionais? São vivências ou O situações? que starta em mim? Provoca, né? Quero comprar. Desperta esse desejo. Preciso comprar agora. E pode falar isso com o teu conhecimento mesmo, dentro da psicologia, assim. Nos traga isso aí. O preciso vem muitas vezes em função de como eu estou me sentindo, e aí eu quero colocar algo para preencher esse vazio, esse espaço, esse lugar. Só que eu não tenho consciência que eu estou com vazio. Eu simplesmente estou desconfortável, eu estou incomodada. E aí, a compra, a comida, o vício, a dependência, coloca isso no lugar. Então, assim, quando eu falo eu preciso, mas por que eu preciso? Será que eu preciso? Eu estou me sentindo ansiosa, eu estou me sentindo angustiada, tá? Então eu não preciso. Não é o momento. Não é o momento disso. Né? Por exemplo, se eu preciso de uma taça de vinho porque eu não estou me sentindo bem, opa. Então você não precisa. Você não precisa. Você está colocando algo que você precisa É lidar com. Diferente O que tá do. Eu adoro. Eu quero me deliciar aqui com uma taça de vinho. É diferente. É diferente. É diferente. Vamos tomar uma taça de vinho? Vamos bater um Vamos. papo? Sim. É diferente. É É diferente. outra coisa. É um momento. Não é porque eu estou me sentindo mal, ou porque eu estou angustiada, ou porque eu estou estafada depois de um dia longo de trabalho e que aconteceram vários problemas. Assim, uma vez ou outra isso vai me anestesiar acontecer. de alguma maneira, né? Aquele velho e bom whisky, né? Que tinha muito. Teve, não sei se ainda tem, né? Mas tinha uma tradição. Ainda tem alguns filmes, os homens executivos que voltam em casa e sempre faz aquele. Tá sempre com o copo As desse na novelas mão. ainda As apresentam novelas bem. ainda tem. Ainda tem. Eu acho Aquele muito whiskyzinho. interessante isso de completar o vazio que você falou da comida, né? Como eu atendo, né, da parte da nutrição, eu atendo muitas mulheres com esse problema de, é o meu emocional e eu vou descontar na comida, né? Então, a gente começa a trabalhar também a parte comportamental, né? Trabalha muito junto com psicologia. E daí eu falo, gente, você realmente precisa disso ou você tá querendo mascarar alguma coisa que você tá sentindo? Né? Algum vazio, alguma carência, alguma... Um outro gatilho possível, muitas vezes, é aquele pensamento, você teve a criação, você teve uma família, alguém que falou que você deveria ser isso e você acaba não sendo. E aí, cada vez que aquilo te lembra qualquer situação específica, você se sente mal e aí você vai tentar ir de acordo com ou uma rebeldia sua interna, assim, eu não sou isso, então eu vou comprar aquilo. Sim. Que faz parte da minha personalidade, eu não vou ser o que falaram que eu deveria ser, ou eu vou comprar de acordo com, eu preciso me parecer com isso, então eu sou isso, então eu vou atrás disso, né? Que acaba sendo muitas vezes um conflito até da pessoa que tem obesidade ou tem compulsão alimentar e a família fala, você não pode ser gorda, você não deve ser gorda, você precisa emagrecer. Olha como você era bonita, como se você não fosse bonita hoje, né? E aí existe uma rebeldia, muitas vezes, dessa paciente que está em conflito porque ela acaba entrando na compulsão porque falaram que ela não devia ser. Justamente porque falaram. É caso real. Eu já peguei paciente, assim, que, né, saiu de casa, se mudou e consome tudo que consegue porque na casa não podia. Né? Porque eu ouvia da família que, se você comer isso, você vai ficar gorda. E daí chegou em casa, saiu de casa, viu aquela liberdade, né? Então, é um ato de rebeldia. E o que eu vejo também, pessoas que passaram por questões de escassez na infância, né? A hora que tá com aquele poder aquisitivo um pouquinho melhor também, né, começa a consumir mais, comprar mais, mas uma das principais coisas que eu vejo na minha área é essa questão de emoção sendo descontada na comida. Então, você trabalhar com a pessoa, peraí, o que a gente pode fazer? O que mais te dá prazer além da comida? É. Você falou isso, me lembrou uma história interessante, né? Meu marido perdeu o pai com 8, 9 anos, ele teve câncer. O pai dele tinha 30 e poucos anos, né? Novíssimo. E aí, o que aconteceu foi que a minha sogra, né, teve bastante dificuldade para criar 2 filhos. E aí, ele falava que ele foi trabalhar com 13, né, como office boy na época. E aí, ele falava que ele foi trabalhar primeiro para comprar o primeiro videogame dele, mas que ele tinha falta e ele via os amigos comendo bolacha recheada, né? E aí... Opa! Exato. Olha só. Já vimos esse lugar. Então, e aí
hoje, ele é aquela pessoa que ele compra zilhões de bolachas. Faz comida para o exército. De bolacha. E aí você fala assim, mas por que tanta bolacha? Ele tá compensando, né? Algo que faltou ali na A infância. privação da infância. Exato. E aí, qualquer Black Friday, ele vai ali na Compra Americanas e fala assim, nossa, mas a bolacha tava muito barata. Aí eu falo assim, mas pra que tanta Estoque de bolacha. Você sai dando bolacha pra todo mundo, Sim. né? Mas ele compensa. Mas tá explicado, compensando. né? Tá super explicado. Então, quando a gente tem uma história, alguma coisa, a gente precisa olhar pra... Se que alguém tá tá acontecendo? falando pra mim que tá fora da medida, será que eu não deveria estar olhando pra isso? Será que tem algo por trás? É interessante parar pra pensar nisso. Com Total. toda certeza. Total. É isso mesmo. O que vocês diriam, as duas, aí quero ouvir as duas, para as pessoas que querem olhar para esse movimento do consumo consciente, né? De menos, gente, vamos dar uma segurada, vamos dar uma freada, etc. E ainda não entenderam que pode ser uma boa isso, sabe? O que vocês diriam para elas, assim? Isso Como é que eu seria um identifico? autocuidado, né? Como é que eu identifico que eu estou nesse consumo louco, desenfreado? Como é que eu olho para isso com carinho e tiro o pé do freio? E o que vocês diriam sobre esse movimento? Vocês, as duas que participam desse movimento? Olha, primeiro ponto é parar para pensar em quantas coisas tem etiqueta no meu guarda-roupa, né? Eu uso as mesmas roupas. Como está o meu cartão de crédito? Eu consigo olhar para o meu cartão de crédito? Estou com um monte de parcelamento. Isso está comprometendo a minha vida, né? O que está acontecendo comigo, né, em aspectos emocionais para eu estar com essa necessidade? Eu estou tendo uma recorrência muito intensa de compras, né, de consumo. A gente fala de maquiagem, fala de roupa. Tem uma gaveta de maquiagem, e aí elas estão vencendo, né? A ideia de comprar em brechós e vender as próprias roupas é que você também percebe o quanto desvaloriza aquela compra que você fez. Total. E aí você para pensar e fala assim, gente, é tão suado receber esse dinheiro, ganhar esse dinheiro, conseguir conquistar esse dinheiro e eu vou gastar e eu não vou usar? Exato. E quando a gente parcela, a gente parece que... Eu tenho um amigo que falou Minimiza. isso claramente. Parece que minimiza. você não está pagando Você aquele minimiza, valor. né? Daí o engraçado é que assim, a gente vai parcelando, depois você vai ver seu cartão, você parcela 30, 40, quando você vai ver, é vários de 30, 40 que deixou. Que virou 1.000 e aí você fala, gente, de onde que é esse exato, cartão de de onde R$1.000? que eu- É possível. 30 de 30. Exato. E aí você não quer nem olhar o cartão, né? Porque aí você fala, melhor eu nem... Aí você briga com o cartão, né? Isso quando a gente não tá com, assim, com aquela quantidade infinita de streamings, né? Que você não tem nem tempo de assistir. Exato. E aí você paga várias mensalidades. Eu sou uma dessas. Ah, não, eu sou a Não. super enxutinha Nossa, ali. em casa vão todos. Eu tenho quase todos. Em casa tem, Não, mas pra é mim porque não, meu eu companheiro ele gosta muito de esporte. Então, cada esporte que ele quer assistir, cada liga tá num streaming. Então, você vai na minha casa, você tem todos. Você tem todos, mas E você por tem causa- também o streaming do streaming. Só porque você quer ver aquela série que tá dentro daquele É- outro streaming e você tem que uma pagar o outro loucura. também. É uma loucura. Eles te amarram de todo jeito, Não, você não né? tem nem tempo. Exato. Você não é, né? Vamos você não por é partes. mil mulheres Aham. para Porque eu acho que a tendência do excesso das compras, ela tá indo pro digital. Já faz algum tempo. Aquele monte... Eu duvido que não tenham cursos comprados, que vocês não tenham comprado e deixado de fazer, né? Aí a gente Isso é vai outra pro... onda, né? Queria ser aquilo, não tenho tempo de assistir todas essas zilhões de aulas, né? Então a gente tem o consumo dos cursos, a gente tem o consumo dos streamings, a gente tá indo para um caminho todo de consumo Do excesso, excessivo. como você falou, a gente está com digital. excesso de tudo, Não, né? e eu acho que no pano de fundo, Larissa, eu queria muito te ouvir sobre isso. Eu acho que no pano de fundo de tudo isso está a grande ilusão, né, que nos vendem. Porque o que a gente mais vê também de maneira recorrente, além dessa coisa do incitar o desejo da compra, do consumo, etc., e como falamos abertamente aqui, acho que lugar comum para todas, sobre a possibilidade da comunicação e do bombardeio, né? De cada vez você falou de cursos, e é aí que eu quero chegar. Eu percebo cada dia mais gente com as fórmulas mágicas para o bem viver. Nossa. Isso é uma coisa que tem me 10 incomodado lições. profundamente. O mindset.
Gente, que é isso? Essa e eu palavra? Por favor. Posso muito falar isso sobre a nutrição, gente. O que você encontra de pessoa vendendo fórmula mágica para emagrecimento, eu falo muito isso para meus pacientes. Eu já tive paciente que gastou fortunas. Horrores. Protocolo de desparasitação. Conheço uma Oi? pessoa que comprou. Não, eu peguei uma paciente, ela falou, Thaís, eu gastei um dinheiro e não funcionou. Uma mas parente, não vou dizer o nome. porque Não, sem nome. essas sem nomes. pessoas, eu vejo que elas sabem mexer na dor, né? Elas sabem captar você pela dor. E te vender alguma coisa. Mas Porque isso é assim- o papel do publicitário, desde Exatamente. sempre, a vida É, inteira. exato, assim, do tipo, marketing. Você não vê é? umas Exato. coisas mirabolantes. Isso tem sido uma briga muito constante no mundo da nutrição, porque as pessoas querem fórmulas mágicas, porque infelizmente a gente tem um corpo ideal a ser vendido. Se a gente pegar aqui, acho que todas nós, a gente vai apontar alguma coisa que a gente não está satisfeita, Não, né? acho que isso é comum para Mas as porque mulheres assim, da humanidade. a né? mídia sempre colocou aquilo, então assim, tá todo mundo muito atrás disso e as pessoas querem chegar nesse corpo rápido. Só que eu sempre falo, gente, não existe fórmula mágica. Eu falo, se existisse, ninguém ia estar passando por esse problema, né? E as pessoas aí acabam vendendo, e são coisas assim absurdas, gente, pelo amor de Deus, protocolo de desparasitação. Essa eu não tinha ouvido. Eu não tinha escutado Tem, isso. gente, se você roda essa TikTok, por exemplo, que você vê de gente vendendo coisas assim que não tem nada a ver e vende, porque a pessoa, você tá mexendo na dor daquela pessoa. Exatamente. Hoje eu vejo que, principalmente nós mulheres, a gente é muito cobrada pela nossa imagem, né? E às vezes você estar bem com você mesma, do jeito que você incomoda o próximo. Claro, né? que como você é tão bem resolvida assim? Assim, Você não pode tinha também. que estar enlouquecida, eu a vejo, louca da assim, academia, do palito, porque a ditadura te disse eu que falo, você é a tem ditadura que ser. da dieta, é a ditadura da do moda, da bem-estar. beleza, do E padrão. assim, isso entra num looping, porque a pessoa, ela entra nessa linha de eu preciso emagrecer, eu preciso ficar perfeita. Ela muitas vezes entra numa dieta extremamente restritiva. Uhum. Ela tira tudo que ela gosta de comer, e o que acontece? Ela acaba depois comendo mais do que deveria, porque você restringiu tanto aquilo que você vai consumir depois. É o famoso proibido é mais gostoso. É a mesma né? coisa do impulso pela compra. É uma falta. E daí né? gera efeito sanfona, a pessoa vai se frustrando e ela entra nesse ciclo, porque ela não se acha capaz e entra nesse ciclo vicioso. Né? Eu sempre falo, gente, vocês não precisam parar de comer o que você gosta para ter uma vida saudável, para atingir um corpo ideal. E a gente tá numa linha agora... Eu falo até para meus pacientes, falo, sigam pessoas reais, porque todo mundo, não, você tem que acordar 4 horas da manhã para correr, fazer a alimentação tudo certinho. Gente, que Tem que ser meditar, não você tem que ler, existe. você tem que fazer aula de Que inglês, ser aula de italiano. humano. Por exemplo, muitas vezes eu pedalo ou eu faço alguma atividade física às 5 horas da manhã, né? Eu posto um pouco mais tarde, mas eu posto uma foto, às vezes eu nem posto. Mas por que eu acordo às 5 horas da manhã, né? Porque meu marido ronca absurdamente e eu acabei desenvolvendo Sensacional. uma Adorei. dificuldade com Gente, sono. olha que isso é Essa importante, é a hein? minha verdade. A verdade né? é, Isso é importante. E aí o meu corpo se habituou, então eu vou ter que me adaptar a dormir em outro horário e acordar em outro horário. Eu não tô em restrição de sono. Eu não tô me forçando a acordar para fazer atividade física. Não, eu não tenho o que fazer. Então, Então eu vou Portanto, aproveitar esse tempo para eu ter um tempo muito para mim, bom. que ninguém tá me enchendo o saco aqui, né? A real é essa, os problemas da vida não começaram. Ninguém tá e te eu demandando, consigo né? ficar Não ali. tá tocando telefone, campainha, celular, enfim. Mas, gente, é que assim, eu vejo muitas Adoro. pessoas se sentindo culpadas por não conseguir ter esse estilo de vida dito saudável. Né? Eu tô me sentindo culpada porque eu não fui treinar hoje, porque eu não consegui acordar às 5 horas da manhã, porque eu não comi direito. Gente, isso aqui é vida real. É que nem a gente falou no começo. Aqui, a gente posta o que a gente quer. a gente pode tudo aí. Aqui a gente posta o que a gente quer. Ninguém tá ali atrás dos bastidores, né? E a gente também vê, esses influencers aí, rotina perfeita, corpo perfeito. Gente, eles não são seres humanos que nem a gente. Né? Eles têm toda uma equipe por trás. Às vezes fala, porque meu corpo tá bonito, eu não sei o quê, porque eu fiz... Gente, tem procedimento estético aí. Não, mas né? a que custo, né? A Aí que que custo? custo, né? Porque, por exemplo, eu foco na questão alimentar, eu foco na questão atividade física, porque eu sei que a minha ansiedade fica melhor e meu equilíbrio emocional fica melhor. E muitas vezes eu tô na televisão e aquela questão da imagem, aquilo acaba superando. Hoje,
que eu comi hoje? Foi meio mamão de manhã. Uhum. E tomei um café aqui embaixo. Essa foi minha alimentação hoje, né? Tá totalmente errada. Uhum. Eu sei que tá totalmente errada. Uhum. Mas foi uma coisa que foi acontecendo. Tanto que eu pensei que a gente, né, estaria dentro de um shopping. Eu falei, não, eu compro um pão de queijo, compro alguma coisa e como. E Nossa, não! só que não. Só que não. Por quê? Porque aconteceu. Na verdade, assim, o Caramba. tempo de eu comer seria entre a paciente que Uhum. eu estava atendendo e vir para cá. Só que aí acabou acontecendo de a paciente precisar mais de mim. O que que eu fiz? Eu abri mão de mim naquele momento. Falei assim, ok, isso está Sim. errado. É uma coisa que a mulher faz muito. Abrir mão de si do seu tempo que você tenha de Em atividade detrimento do física. próximo. Exato, para o seu filho, para isso. Ok, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de fazer atividade física, eu vou deixar de, né, vou pegar um pacote, não vou fazer uma comida, porque alguém está precisando de mim ou eu estou substituindo. Mas é algo. isso, é pontual, é hoje, e a gente não pode se cobrar, se culpar, né? A vida é feita de imprevistos, É. né? A Opa! gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente Você só planeja tudo direitinho, chega lá, chega alguma coisa. Eu falei que nessa semana, essa semana eu vou treinar. Eu treino porque eu gosto, faz bem pra minha saúde mental. Acho que eu treino é mais questão de saúde mental do que por causa do meu físico. Eu não consegui, gente. Eu tô aqui gripada, ruim, né? Como é que eu vou treinar sem saúde, né? E eu falei, gente, eu confesso que assim, até às vezes mesmo eu sendo nutricionista, às vezes eu me frustro. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo treinar. Eu falei, mas peraí, minha saúde não tá legal. Meu corpo precisa de descanso, né? E tanto é que eu falo muito nas minhas redes. Eu gosto de ser nutricionista da vida real. Eu falo muito nas redes, eu falo, gente, a minha vida não é perfeita. Eu não tenho uma rotina perfeita, né? Porque você vê muita gente pregando isso. A gente tá vivendo um momento... Eu tenho a impressão que a gente é muito cobrado para ser 100% do tempo produtivo. Você tem que ser produtivo Total. o tempo todo. Ah, E que descansar é errado. Tal do ócio. Terça-feira passada... A sociedade do descanso, É. a sociedade do cansaço. Cansaço. É o que ele fala, a É. gente saiu de uma sociedade agora para a sociedade super, hiper produtiva. Terça-feira passada, eu tô Você passando... fala assim, eu tô no meu tempo livre, qual é o podcast que eu vou... Não, mas precisa ser alguma coisa que acrescente na minha mente. Eu faço isso. Precisa, não, como assim eu vou me divertir? Não, eu preciso, né, consumir Exatamente. alguma coisa que... A gente se bota, né? A gente se coloca, o chicote tá ali. Eu sempre digo que nós somos os nossos piores algozes, né? Sim. O nosso chicote tá sempre ali. E a mulher é incrível Enriste. para isso, né? A mulher, ela é maravilhosa para se detonar, para se comparar, para falar, eu deveria estar fazendo isso, mas olha, não dei... Porque aí a gente é multi, né? O meu estudo é sobre essa questão, né? A sexualidade feminina, ansiedade, depressão e estresse na mulher, né? E o que acontece com a mulher? Ela é multi, ela vai dando conta mentalmente de todas as coisas que estão acontecendo na vida e em cada parte da própria vida, né? Ela com ela mesma, ela no relacionamento, ela no filho, ela no trabalho, porque ela tem que ser incrível, Sim. né? Ela ainda faz o dobro de atividades domésticas do que o marido, Ela o tem 4 cônjuge. turnos diários. Se você parar pra E ela ainda quer pensar... ouvir podcast, ela quer ver o streaming, ela quer ler o livro. E ela precisa Ela estar quer com o fazer cabelo aula, sem ela estar quer branco. treinar. Isso! E ela precisa estar maravilhosa, Porque linda, senão ela é impecável, julgada. porque senão ela é julgada. Gente, mas E semana aí ela não dá passada- conta, ela tira uma nota mais baixa em algum ponto, alguma Quesito, questão, né? porque ela não vai conseguir dar conta de tudo. E aí ela fala assim, nossa, eu consegui bem naquela reunião que eu tava com receio, mas eu fui uma péssima mãe, meu filho tava sempre com dor assim. de cabeça, a escola ligou e eu não dei conta. Isso. Semana passada eu tive uma questão de estafa mesmo, né? Que eu falei, mudei recentemente, eu tô pré-férias no trabalho. Eu acho muito engraçado quando a gente tá pra sair de férias, parece que a gente fica 1000 vezes mais cansado, né? Falta pouco, agora só falta 5 dias, faltam 3 dias. Daí eu cheguei terça-feira, eu falei, não, hoje eu vou treinar, vou fazer tudo, só que o pessoal olhou pra mim no trabalho e falou, Thaís, você não tá bem. E eu realmente, e não era porque eu estava doente, era uma estafa mental. E eu falei, não, eu preciso descansar. Eu tava me cobrando que eu precisava ir treinar, que eu queria chegar em casa, eu queria estudar, porque eu comprei curso, né? Daí eu falei, eu preciso estudar, porque eu comprei Aplauso para o curso. curso que você Daí, comprou. eu falei, não, gente, eu preciso descansar. E eu até, como eu falei, né, eu sou muito dessa de querer ser a nutricionista da vida real. Eu fiz um post sobre isso. Eu falei, gente, descansar também é saudável. Nossa, Né? pelo Claro. amor de Deus. Não, mas o que fazer no descanso? Não fazer nada. Nada. Assistir série. Você sabe que a minha filha, tem uma filha de 25, a Camila, diz lindamente o seguinte: mãe, agora apenas exista. Nossa, Olha. eu vou usar isso pra minha vida. Que Incrível, maravilha. maravilhoso, apenas E exista. você sabe que foi uma Respira, chavinha exista. pra mim, mãe? Só
exista. Nossa, perfeita. Sabe? Eu Você não sou- precisa fazer nada para dizer que você está produzindo. Você não tem que nada, né? Você não tem que nada. E a gente não tem que nada. Sim. Sabe? Quem foi que falou? Essa norma veio de quem? É Né? incrível, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu comigo no final de semana. Foi feriado agora, só que aí eu fiquei em São Paulo até sexta, por causa do programa. Que eu normalmente de sexta tô na Jovem Pan no Morning Show. E aí, Ótimo. Que legal. o que aconteceu? Eu falei, não, eu não vou deixar de ir no programa, meu marido, mas eu tenho feriado. Eu falei assim, se você quiser, eu vou depois. Ele falou, não, eu te espero, eu vou te buscar lá. Na hora que terminar o programa, eu tô lá. E aí a gente tava em Serra Negra, né, curtindo, a gente sempre vai pra lá, tem um condomínio, tem uma casa no condomínio. É muito incrível, delicioso. E aí eu falei assim, eu não sei, eu não tô conseguindo me sentir bem, eu não tô conseguindo ficar em paz. Deixa né? eu E te eu já tinha fazer feito a uma terapia. pergunta. Serra Negra, terra das malhas, né? Então, aí eu vou pro condomínio, eu nem vou. Eu vou com o mercado feio. Eu ia Cuidado, hein? Eu nem fui na loja, nenhuma loja. Bem lembrado. E aí eu virei pra ele e falei assim, então, o meu terapeuta falou que seria bom essa semana eu ir lá porque eu tava meio desorganizadinha. Gente, pra um psicólogo ouvir que você tá meio desorganizadinho, o negócio não tá legal, né? Uhum. Eu falei assim, eu não tô conseguindo parar. É isso, eu tô num ritmo que eu não tô conseguindo parar. E eu não paro. É aí que tá. Porque aí você parou, você tem o doutorado. Você parou, você tem não sei o quê. E aí a mente Sempre tem fica algo pra te preencher. fervendo. Né? E E a aí gente que se cobra. ele falou, você não consegue simplesmente fazer nada? Eu falei assim, como que a gente faz nada? Eu já não lembro mais. Só Aí você tá em exista, Serra Negra, você quer Larissa. estudar, você quer estudar pro doutorado, mas você tem que estar numa produção. Você não consegue Isso. simplesmente Não, parar não, numa tá, não, rede. pera, eu preciso ler alguns artigos, É, eu então, preciso, aí, o que, que eu vou aí fazer começa. no Instagram, o que, que eu não sei o que. Pera. Aí eu falei assim, não, pera, qual é a É uma técnica? cobrança de tarefas, E a né? técnica que eu passo pro paciente qual que é? Na pausa, o que, que você faz? Você olha uma árvore, conta as folhinhas, aí você começa a olhar o pôr do sol, e aí começa a olhar os pássaros, pronto. E aí Você tá só- colocando uma coisa e na aí sua você mente. só sente isso. Que acho que é muito mais o sentir do que o fazer, né? E aí como você tá se sentindo? Nossa, eu tô me... Aí você Exatamente. começa a ter uma sensação, você fala assim, não quero que acabe isso. É. Eu acho que podia esticar mais um pouco, porque minha mente está precisando. E aí a exaustão diminui. E aí você está pleno ali naquele momento presente. Mas a gente desaprendeu a estar presente. Desaprendeu. E eu acho que a gente se cobra tanto nesse sentido que você colocou aqui sobre o só exista, né? E a nossa falta de capacidade de só existir. A gente tem visto cada vez mais mães, por já se cobrarem tanto, vamos derrubar para pais também, mães e pais enfiando 930 atividades no filho. O que você tem para me falar sobre isso? Por favor. Então, isso vem, né? Já de algum tempo. E E a criança precisa fazer judô, ela precisa fazer inglês, ela precisa tocar um piano, ela precisa fazer o balé depois, aí ela precisa... Que horas que essa criança fica com os pais? Que horas essa criança é criança? porque ela não brinca mais. Pelo amor ela parou de Deus. brincar. Aí é que tá, assim, ó, uma coisa ele tem atividades, e é uma ou outra, não são todas. Sim. Ele precisa sair do tablet, Sim. e eu não posso dar atenção, porque eu tenho que trabalhar. É esse ponto que eu queria chegar. Chegamos nesse conflito, né? Esse é o Então, ponto que eu queria Aí chegar. a criança, no YouTube, ela se entope de consumo. Sim. Porque eles estão vendendo o Consumo tempo ruim, inteiro. né? E aí ele fala, mamãe, eu quero yakisoba. Porque eles falaram que yakisoba é legal. Eu falei, Quem falou? Exato, Eles miojo. Eles quem? Eu fui para um congresso o ano passado, em Houston, e aí ele falava o nome de um chocolate, Fishballs, porque no YouTube ficava falando desse bendito chocolate, que só tinha lá fora. Ele falou, me traz Fishballs. Eu falei, o que é Fishballs? E aí ele falava Fishballs, porque tem 9 anos. E aí eu falei assim, Lu, manda o vídeo pra mamãe. Eu preciso ver, tira uma foto, o que é isso, né? E aí, então, ou seja, Que você já está coisa. ensinando para as crianças esse consumo excessivo através do YouTube, porque além de consumir e precisar da dopamina, ele quer o que tá no influencer, por Claro. exemplo. Então, aí o que eu faço? Eu coloco o filho num excesso de atividades, eu Com deixo excesso de ele... tela. O que eu comecei a fazer foi chamar os amigos do prédio Perfeito. para legal. eles brincarem. Vamos Perfeito. lá descer, vamos brincar. E aí, brincar. Mas a gente vai fazer... Não sei.
Vocês inventam Vocês se virem. os smart, não sei o que lá, ficam aqui. Vocês vão lá e vão se virar, vão correr. Mas criança, se você tira o controle, que é o que eu faço em casa, eu tenho um filho de 10. Eu tiro o controle do videogame, eu tiro o controle da televisão, eu tiro qualquer coisa do celular, tudo, guardo tudo. Aí chamo os amiguinhos e falo, E aí? dá 10 minutos, as crianças estão brincando. Isso. Eu achei muito legal, eu não tenho filhos, né? Pretendo daqui a alguns anos ainda. Mas eu vi muito relato de professor com a história de tirar os celulares das escolas, que agora foi proibido. Sim. Foi. E assim, que eles acharam os adolescentes, as crianças fazendo coisa que a gente fazia. Foram pular corda, foram jogar carta, né? E para eles era uma novidade, pra gente nossa, era isso que a gente fazia. Pô, né? e a gente adorava. A gente não tinha celular, né? Gente, eu adorava pular corda, aquele jogo do elástico também, que você ficava pulando o elástico, né? Eu cresci... Nossa, adorava elástico. Nossa, era muito legal. É que eu sou de uma era... A minha geração, que a gente fala os millennials, a gente pegou justamente essa transição. A gente nasceu sem isso aqui. Isso, sem isso. Só que depois a gente aprendeu a conviver com isso aqui. Então, a gente viu essa transição. E eu acho que a gente é muito nostálgico, né? Na nossa época não tinha isso, né? Então, eu achei muito legal esse relato que os professores estão trazendo das crianças voltarem a interagir entre si nas escolas. Porque... acho que na época de todo mundo aqui, o intervalo era isso, né? A gente ia brincar. Podia ser o sofrimento do intervalo, né? Porque aí tinha aquela pessoa que mexia com você, ou você se sentia inadequado, e aí eu você era o se sentia Cristo. isolado. Eu era essa pessoa. E aí o recreio era uma hora difícil de lidar, mas você tinha que aprender a lidar com o outro ser humano, né? Com os conflitos, com as críticas e tudo mais. Por mais que fosse algo, e ainda pode ser algo muito difícil da gente lidar, quanto antes a gente aprende, melhor. Porque aí você vai pro mercado de trabalho e você não consegue lidar com nada. Claro. Que é o que tá Você vai acontecendo. pra vida, Opa, né? Você não tá acontecendo consegue muito lidar com a nada. geração Z, né? Exato, Tá, é de ficar eles qualquer frustração, estão, dificuldade, eles acham que vão entrar como estagiário e daqui 2 anos vão ser o Presidente, CEO, né? né? Eu tô com a Presidente impressão CEO. que eles estão com uma visão de que é tudo muito fácil. Que você chegar, já ganhar muito, já ter um cara... Eles acham que tudo isso é muito fácil. Gente, eu dou meu exemplo. Para eu estar onde eu tô hoje, eu comecei como atendente de mercadinho de bairro. Né? Eu não comecei já sendo nutricionista, já com um bom cargo. Não, gente. Comecei de baixo. Eu tô vendo essa geração... Não sei, eles estão com a impressão de que tudo é muito fácil. Você ganhar dinheiro é fácil, você ser bem-sucedido é fácil. E não é, gente. É uma batalha. Nossa, é um caminhar exaustivo. Meus 3 primeiros anos na publicidade eu não ganhava praticamente R$1. Era para pagar... Porque na minha época estágio não era o que é hoje. Não, né? e mesmo hoje... Terrível falar na minha época, mas hoje tem outras questões. Hoje tem questões trabalhistas, tem tempo, né? Imagina, ficava em agência de 6 publicidade até meia-noite. Fácil. Você consegue ficar aqui até 2 da manhã? Vambora, era a criação? Sim. Então, vambora, e a gente fica. E aí a minha mãe, né, sempre, não, filha, eu vou te buscar, ou vou te levar, é importante, vida profissional. E fazia parte do script, esse sofrimento. Não que deveria acontecer hoje em dia esse sofrimento, mas sofrimento Não, eles têm, nenhum. acho que são 6 horas, eles têm um horário 6 de horas. estágio, Eles não têm sofrimento, eles começam a se deparar com algum sofrimento, com alguma angústia. Frustração. Se eu trago uma A demanda primeira pra você... frustração, você já... E aí virou assédio, né? Tudo virou assédio. Se você vira e fala assim... Então, mas olha, isso aqui você foi bem assim, assim, assado, mas isso daqui você podia pintar de amarelo. O que você acha? Meu Deus do céu, virou um problema, acho que virou uma coisa complicada. E aí, né? E aí eu ouço relatos de pacientes muitas vezes assim, eu estou gravando as conversas com o meu gestor, com a minha gestora, porque Caramba. acho que é assédio, acho que pode ser assédio. Então, assim, é uma questão que assim, o ser humano também está parando de ser ser humano, porque... Às vezes uma crítica, tá, tudo bem. Como é que eu vou digerir essa crítica? Não necessariamente eu vou ter que sofrer tanto com aquilo. Mas será que tem alguma coisa que aquela pessoa que tem mais experiência que eu tá me ensinando? Pois é, ela tá te ensinando. Ela tá perdendo o tempo dela para falar às vezes sobre. não é uma crítica, às vezes ela fala pra mim, olha, eu achei que essa frase aqui não tá tão bem escrita, Beth, o que você acha da gente mudar uma palavra? Roberta, é bom, vamos mudar. A gente tá planejando junto, não é uma crítica, só, olha, eu tô achando que essa não ficou boa. Aí, tá bom, realmente não ficou. O que você acha agora? Achei que ficou melhor. E você? Isso é uma construção, as pessoas não sabem mais. Não né? sabem mais conversar. Não sabem Compartilhar. Lidar com os dissabores, Isso. né? É isso, exatamente. E aí, muito As está o papel dos pais. frustrações. Aí que a gente entra, né? O papel dos pais. Os pais, pelo fato de eles estarem trabalhando em excesso, colocando um monte de atividade física ou várias atividades para os filhos, eles estão tentando compensar uma falta. E aí eu dou tudo que meu filho quer, porque eu tô me sentindo mal por eu não estar presente.
Exato. E aí Isso eu não vira tô um ciclo frustrando. vicioso, né? Meu né? filho fala, eu quero a carta Pokémon, não sei o que, não sei o que Sim. lá. Tá bom, ok. Eu quero videogame e o PS5. Sim. Então, Eu quero computador. Sim. minha mãe virava pra mim e falava assim, filha, olha, é difícil pra mamãe. Vamos fazer o seguinte, eu vou juntar dinheiro e aí você vai A sofrer minha também. esperando. Meu pai Nossa. falou isso a vida inteira Eu fui pra criada mim. assim também. Eu fui criada assim. Teve uma época que meu pai estava muito bem de vida, eu era adolescente ainda, e assim, ele não me dava tudo que eu queria. Ele dava, ó, é esse o dinheiro que você tem no mês pra você sair com seus amigos. Que era aquela época que você ia no shopping com os amigos, tomar um sorvete, pegar um cinema, McDonald's. Mas meu pai, meu pai me educou, meus pais, na verdade, me educaram muito isso. Eles nunca me deram na mão tudo que eu queria, né? Eu acho que isso foi muito bom pra mim, pra aprender que, peraí, pra eu conseguir, né, eu preciso... Não é tão fácil quanto parece. Tem um caminho de construção ali, né? Tanto é que, né, eu fui trabalhar, assim, quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu preciso trabalhar. Né, eu não queria... Isso te motivou. Me motivou. Claro. Foi uma época também que a gente estava passando... Que, assim, minha vida, né? Foi meus pais... Teve uma época que ficaram muito bem. E depois disso teve uma queda. A gente ficou muito ruim. Então, foi também quando eu Plano fiz... Collor. A minha vida foi o plano Collor. Não, a minha, acho que foi a crise de 2008 que aconteceu. E meu pai, Sim, né? No meio dessa crise, ele, né? E eu tava lá com 18 anos, eu falei, preciso trabalhar. Eu não posso ficar aqui parada esperando meu pai e minha mãe me bancar, né? Mas eu lembro que como foi difícil. Eu lembro que moro em Santo André, eu ia no centro de Santo André, distribuía currículo, daí, mas você é carta branca, você não tem experiência, né? Mas aí, foi aí que eu fui aprendendo que a gente precisa ir escalando para chegar. Começar de algum lugar. Se você não der o start, você não caminha. E eu sou Mas a grata. gente tá vindo numa geração que eles estão com uma tendência a diminuir o consumo valorizando o dinheiro. Né? A gente está vindo numa geração Z, que é, por exemplo, se você olhar os índices de casamento, claro, tem questão de compromisso, diminuíram. Então, mini weddings, então, viagens e experiências. Essa geração que vem como uma geração Z, também estava... Eu quero fazer menos, eu quero trabalhar menos, eu quero viver mais a conexão, e eu também compro menos. Se você olhar, eles não têm carro. Mas tem uma questão ambiental aí também de comportamento, não tem? O sonho deles... Vocês não conseguem também ver isso, por exemplo, que também tem uma preocupação genuína com o meio ambiente, com o estilo de vida diferente. Eu não vou usar carro porque tem gás carbônico, queima gasolina, eu vou usar uma bicicleta. Eles consomem menos álcool. Eles consomem menos álcool. São mais Eles, como você falou, consomem menos. Porque quando a gente consome muito também, a gente tem que pensar no lixo que a gente está gerando para o planeta, né? Porque a gente sabe que muitas indústrias têxteis não conseguem nem reciclar o próprio tecido, a tinta, isso, né? Algumas pequenas marcas estão chegando aí. O Brasil é um dos que menos reciclam no mundo. Sim. A quantidade de lixo, cada vez que a gente troca um tênis, cada vez que eu troco, cada vez que eu troco alguma coisa na minha casa, eu me sinto tão mal. Eu falo, gente, esse liquidificador quebrou. Por que ele quebrou? Aí eu tento achar a tampinha, eu tento achar onde que compra aquela peça para não ter que jogar tudo fora. Porque para onde que vai? Eu falei, será que recicla o copo inteiro? Sabe, essas coisas vão me dando uma agonia. Troco de computador. Para quem pode ir esse computador? Eu posso doar para alguém? Ele consegue ser reabilitado, formatado das peças, para alguém que precisa, mas que dê um fim útil. E quanto mais a gente consome, esse é um tênis. Já tá com furinho. Vou. Eu falei, gente... E a questão de plástico, quer dizer, tudo eu acho que talvez seja um comportamento dessa nova geração, como você está falando, de consumo ligado a um estilo de vida, né? Sim, e a gente está estranhando, na verdade é isso, porque a gente vem dessa geração de autoconsumo, de descartabilidade, né, em relação a algumas coisas, a querer parecer de uma forma específica, não que a geração não queira, mas tem um mediar aí que a gente talvez possa aprender com eles, né? Eu acho que tem o benefício das duas gerações, né? E eu não sei, eu tô vendo uma preocupação deles com a geração futura. O que eu vou deixar para quem tá vindo depois? Né? Acho que a nossa geração, a geração antes da gente não teve muito essa preocupação, né? Eu tô vendo muito isso agora. Tanto é que eu tô vendo pessoas que estão optando, não quero ter filho porque eu não sei o que vai acontecer, né? Pandemia, questão climática, não sei, mas eu vejo muito uma geração agora preocupada com a próxima. Uma coisa simples, o meu filho desde os 5, 6 anos, não, mamãe, não se escova o dente com a torneira aberta.
Aí, várias vezes, eu escovava o dente com a torneira aberta, várias e várias vezes. E ele, toda vez, ele saía de onde ele estava, ele ia lá e fechava a torneira e falava assim, não pode. Bonitinho, Maravilhosa gente. criança. Interessantíssimo, né? Não, meu filho Não fazia foi uma uma aprendizagem coisa que que eu era tive. assim, mãe, ele andava comigo assim na rua, falava assim, quem são esses aí? São os lixeiros. Nossa, meu filho, ele falava, mãe, eles são o máximo, eles recolhem todo o lixo da rua. Eu falei, isso, mãe, olha lá, um caminhão de lixeira. Toda vez que ele via um caminhão de lixeira, ele ficava feliz. E ele me fazia, acho que foi durante um ano inteiro, pegar ele e eu com um saquinho de plástico, 2 luvas e pegando todo o lixo da rua do bairro. Ele fazia eu passar de árvore em árvore, pegar. Aqui deixaram um pacote de cigarro, aqui deixaram uma garrafinha, aqui deixaram... E a gente ia pondo ele, mãe, vamos, a gente precisa tirar todo o lixo das árvores que estão aqui no bairro. Que graça. Maravilhoso. Isso já é uma Mas semente. isso você vê que tanto, já é uma não semente, Claro. né? Já. Da sociedade, E vem, da escola, né, da escola, da casa, de tudo, não tem né? como negar que, assim, né, poderia vir dos pais, só que a gente não teve essa consciência. Não que na nossa escola não tivesse o ciclo da água, não que nossa escola teve, mas por que eles valorizam? Eu acho que eles já vêm, né, com uma mentalidade diferente. E aí os amigos falam, e eles falam, e aí se torna um movimento. Não sei se na minha escola também não fazia um movimento, era só em cima do livro, né? E talvez eles vivenciem a situação e vão atrás de recolher o lixo e eles começam a vivenciar de Não outra há dúvida. forma. Hoje em dia, as escolas, os métodos, né, de ensino, eles vão muito mais para a coisa da vivência, do experimentar, do que o livro. E Tá acho que aí a gente questão aprende do mais deixar de comprar. Exatamente. Nós Quando- éramos presos a livros. ao que o livro dizia. Era A tipo Barça. a Bíblia. A Barça. Barça, Delta A gente é do tempo da enciclopédia. Eu lembro que em casa eu tinha que fazer Gente, os vocês trabalhos não de sabem escola. o que é uma enciclopédia? Então, tem a Não. Barça, tem o Conhecer. Você vai lá lembra no do volume Conhecer? 1 e Adela. acha onde tá tudo. Gente, eu lembro das Exatamente. pesquisas de escola, era tudo. Não Isso. era Barça, era uma outra que meu pai Conhecer, tinha. eu tinha Conhecer. Não, A era Delta. Não era Delta, era uma que era vários Era assim, volumes o que são pequenininhos. Devia ser capitanias vermelhinha, que eu não lembro. hereditárias. Eu pegava vermelhinha. E eu lembro que eu olhava aqueles Capitanias livros. hereditárias. E aí pegava a folha de Título, almaço. Capitanias, Tipo, folha de almaço. E hoje em dia o é papel chat GPT, vegetal né? para copiar os mapas, não é? Sabe o que meu filho falou outro Nossa, dia? que Mãe, pra que sofrimento, eu preciso... Tava estudando com uma prova com ele fez assim, mãe, mas o que é tua coisa, Gabriel? Explica pra mim, né, que você tá estudando. Ele, mãe, mas vem cá, pra que a gente lê tudo isso? Tem tudo no Google. Tem tudo no Google. Ele me falou essa. Isso é péssimo. Gente, olha isso. Né? Onde a Isso gente é chegou. o lado podre da tecnologia, exato. da internet. Eu não preciso aprender. E aí vem a Exatamente. fugacidade dos Pra conteúdos que eu rasos. preciso aprender isso? É. Onde é que eu vou usar isto? Então. Qual é a importância de eu ficar sentada 5 horas ali naquela matéria? Mas o meu sofrimento no Instagram é exatamente isso. Como é que eu vou falar de ansiedade em 30 segundos? Como é que eu vou falar de sofrimento da pessoa? O que ela pode fazer em 30 segundos? Porque se eu passar de 30 segundos, já não Tem que ser tudo muito rápido Não, agora. e hoje em dia nem 30 segundos mais, né? Imagina, Outro quanto dia eu mais... fiquei um pouco assustada. Eu ia fazer um videozinho e aí falaram pra mim assim, Roberta, tá grande. O vídeo tinha 10 segundos. Nossa. 10? 10. Eu Falei, como assim tá grande? Me explica. É porque você tem os 3 segundos de retenção. Tem os 3 primeiros segundos tem que reter. Quando eu comecei a Não dá gravar pra viver conteúdo assim. pra internet de nutrição, eu fazia vídeos de 4, 5 minutos, porque me aprofundava, contava. Daí eu comecei a conversar com alguma galera que trabalha mais com, né, nessa arte. Eles falaram, Thaís, não dá pra você fazer isso, tem que ser uma coisa rápido. Que parece que hoje em dia as pessoas não têm paciência. A síndrome da pressa. Tem que ser tudo muito rápido. E é realmente isso. Como é que você vai se aprofundar num tema tão complexo, ansiedade ou qualquer questão sobre a Como é que você vai falar nutrição da vida de alguém? em 30 segundos? Não dá. Aí é que tá, né? Hello. Então, depende do canal. Qual é o canal que você tá inserido? Porque se Exatamente. você vê, hoje os podcasts, eles têm um espaço gigante na nossa vida e na nossa Sim. casa. E eles são episódios de quê? 1 hora, 2 horas. Exato. Tem alguns que tem até 3, 4 horas, né? Que aí você fala assim, não, acaba sendo muito grande. Mas você acaba aprendendo ali. Aí é que tá. Será que você aprende nas redes sociais e o fugaz? Eu peguei essa dica. Ok, é uma dica. Mas aí vem os haters e falam assim, não, mas você não falou isso, você não é tão assim, não é tão assado. E
como que você está dizendo? Não, eu consigo explicar para você, mas você tem mais de 2 minutos? Exatamente. Eu preciso me comunicar de acordo com cada rede que você está Profundidade de um pires, né? Isso, profundidade de um pires. E aí as pessoas, elas estão desse jeito. E aí, na verdade, aí a gente tem aquele processo do nosso cérebro, que é o empobrecimento, né, do cérebro, que a gente está emburrecendo, realmente. E isso é comprovado cientificamente. Sim. Com a falta de profundidade, com a falta de, né, de análise, com a falta de conhecimento, com a falta de poder crítico, né? Que não estou falando de briga, mas... de texto. Mas sabe o que eu acho que é engraçado? Essas pessoas que, né, estamos emburrecendo, né? Que sabem pouco sobre um assunto. Às vezes eu e você, especialista, a gente fala. Chega lá uma pessoa... Zero formação, leu alguma coisa em algum lugar sem fonte e acha que sabe mais que você tá errado. Eu pergunto assim Né? pra mim. Ou então tirou do contexto. Exato. Que você pontuou, pega aquela vírgula na edição ali e pontua de uma e forma... interpreta errado Exatamente. ainda, não pode nem pegar. Mete o pau. Não, então ela interpreta. Assim, mas você está sabendo interpretar, você não está sabendo analisar o que eu Exato. falei. Não, aí eu tenho uma enteada de 24 horas, vai fazer 24 agora, semana que vem. E uma vez ela veio pra mim. Não, porque você sabe, né, que a Simone de Beauvoir, ela era muito... O que ela falou? Homofóbica. Ela falou alguma coisa assim. Eu fiz assim pra ela. Quantos livros você leu da Simone de Beauvoir? Ah, nenhum. O que você sabe sobre ela? Nenhum. Quem te falou sobre Então, quem te ela? falou que ela é homofóbica? Não. Ah, porque não sei quem, eu li na internet que ela soltou uma... Eu falei, aonde? Qual é a fonte da informação que ela era Pois é, homofóbica? tudo Cadê uma a questão frase de do que fonte. ela E ainda disse? é capaz que alguém disse de alguém que falou dela. É uma Gente, loucura mas isso. uma Eu vez- posso dizer o que eu quiser hoje e você acredita, é uma loucura. Eu postei uma informação sobre nutrição. Threads. Gente, vocês já viram que a minha vida é threads. Postei. Veio um professor de espanhol contestar que eu estava errada. Não. Professor de espanhol, você está errada. E eu Com falei... base em? Eu não vou nem falar. Do espanhol. Vozes da cabeça dele. Espanhol. O espanhol. Com base em voz da cabeça dele. Eu peguei um consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu falei, estou falando isso baseado nesse consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele simplesmente me respondeu, não vou ler, isso tá errado. Sociedade... Peraí. Não leia, querido, fecha o livro. Ah, tá, fecha então a o voz da negócio. Você pensa assim, cabeça eu penso tá certo. assado, tá ótimo. Fica tranquilo, ok, de boa. obrigada. É assim, a pessoa eles colocam uma coisa na cabeça dele, mas não quer aprofundar esse conhecimento. Será que realmente estou certo? Será que realmente é isso? Eu vejo um pouco de... É que tem a ver com a polarização que a gente está vivenciando, né? exato. Assim, a política trouxe essa polarização pra gente isso de uma forma muito negativa, né? Porque antes a gente podia torcer pro Corinthians, eu torcer pro Corinthians, você torcer pro Palmeiras e tá tudo bem. Né? E a gente conseguir conviver hoje. Agora eu quero te matar. Se eu falar, eu sou da direita e você é da esquerda, e aí... Ah, não, então você não serve, eu Não, posso e- descartar, exclui, né? né? E aí Exclui. tudo que você fala não é válido. Exatamente. E Exclui. eu acho que isso, sobre política, fundamentalmente, criou-se um lugar insuportável. Tá insuportável. Porque você não podia ser preferencialmente a favor de um pelo outro, porque que as pessoas ligavam diretamente à condição, direita e esquerda. Isso. Meu Deus, é insuportável. Eu tenho gente E aí da né? se família tornou que... isso em relação a todas as verdades da vida. Aí tá. Exatamente. De que lado você está? Eu tenho gente da família que cortou contato comigo por eu não ser a favor do que... Cortou contato. Falei, gente... Antigamente Que bom pra você, né? Mas assim, eu falo, gente, antigamente tava tudo bem. Tipo, você gostar de fulano ou ciclano, tá tudo bem. Não, a pessoa simplesmente cortou contato, não Mas olha se a mais pessoa na chegou minha- nesse lugar, é que bom pra você. Eu falo, gente, que ponto a gente chegou, né? A gente tá... Eu acho que as pessoas estão muito intolerantes, né? Uma com as Totalmente. outras. Totalmente. Uma com as outras. Paciência zero, intolerantes em Com as qualquer diferenças, coisa, com com as tudo. diferenças. E querendo tudo para anteontem. E se você postar assim, eu gosto de amarelo. Instantaneamente. Daí vai chegar alguém, por que o branco fez pra você? Por que você não gosta da cor branca? É umas coisas... Eu falo, gente, antes era, eu gosto de amarelo, eu gosto de branco, tá tudo bem, né? A Hoje... delícia de ser humano, não é, mulheres? Então, porque aí a gente constrói uma sociedade, né? Dessa forma, você pensando de uma forma e eu pensando de outra, e aí eu vou olhar e vou falar assim,
talvez tenha um pouco de Olha razão. que faz sentido. Talvez seja interessante isso, só que se eu tô muito fechada para a sua verdade, a minha verdade é absoluta, eu não consigo me relacionar com você, eu não consigo nem cogitar a Exatamente. hipótese. Nem te ouvir. Tinha uma dinâmica muito interessante no programa sempre, que é o delegado Palumbo e o Felipe Monteiro. Uhum. Felipe Monteiro muitas vezes defende, né? A maioria das vezes defendia a esquerda e o Palumbo pro lado da direita, né? E aí você vê eles discutindo ali no ar e tudo mais e tal, e as críticas, né, correndo no chat. Só que aí você olha os dois, assim, estão abraçados, são amigos, convivendo. Porque isso faz parte. Você não é uma briga assim, ó, eu não Seu concordo com o arqui-inimigo, seu ponto né? de vista e eu sou sua E inimiga. como é saudável essa discussão. Vamos Como é construir uma saudável. sociedade. Talvez tenham pontos dos dois lados que sejam extremamente seja importantes. válido. De Exato. tudo na vida. Né? Exatamente. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma verdade absoluta, porque se a gente viver com verdade absoluta, a Terra era quadrada até hoje. Exato. Arrasou, Exato. muito bem-vinda a tua colocação, é verdade. Muito bem bom. lembrada. Ah, uma Muito bom, delícia conversar com vocês Gente, duas. o A gente tempo ficaria voa, né? mais, acho que a gente até Ultrapassou ultrapassou aí. os muros todos, mas a gente tem essa licença poética, porque hoje é o 20º episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Exatamente. Se você amou esse episódio, com essas duas queridas e mulheres e humanas maravilhosas, já aperta o teu compartilhar aí, já manda para quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Eu quero que as duas, cada uma no seu tempo, fale suas redes sociais, como é que as pessoas, quem nos assiste, nos ouve, Encontram vocês. pode encontrar vocês, quais são os novos projetos, os futuros projetos. Fiquem à vontade. Aí para essa câmera aqui, né? Eu sou mais ativa no Instagram, @lala.larissafonseca. Lala.larissafonseca, a história do Lala veio de um jornalista, né? E aí ficou Lala, e aí era Lala Fonseca, e aí se tornou Lala.larissafonseca, né? Eu tô mais inserida na comunicação, atuo na psicologia clínica, né? Como psicóloga, e cada vez mais quero estar dentro da comunicação, porque eu sinto muita falta, né? Da parte da Delícia. comunicação. Acho que é um momento gostoso e que a gente consegue transformar uma sociedade e fazer com que as pessoas parem para pensar em algumas coisas. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, Thaís. Não, eu tô nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Threads. No Threads. Eu tava muito inativa no Instagram, mas agora eu tô voltando a produzir pro Instagram, que acho que é uma rede bem legal para vídeo, Para aquela né? câmera. Então, é tasurian.nutri. Tá com THA, Surian com N no final, .nutri. E o meu objetivo é falar para as pessoas que tá tudo bem você não ser do padrão, você não precisa sentir culpa por comer, você não precisa sentir culpa por não ter um corpo perfeito, né? E tá tudo bem ser imperfeito eu quero que as pessoas tenham uma boa relação com a comida e com elas mesmas, né? Então, agora é o que eu tô pregando muito isso, batendo muito nesse martelo, pra gente parar essa guerra que a gente tem com a gente mesmo, essa guerra que a gente começou a fazer com a comida, né? Perfeito. Deixa a tua muito bom. mensagem também, querida. O meu objetivo, você diz no Instagram, né? Na verdade, é isso. É assim, a minha intenção é levar para as pessoas uma técnica, uma forma que elas consigam lidar com elas mesmas e questionar as próprias verdades. Eu acho que isso é fundamental e o mais importante, por que ela está sofrendo, por que ela está lidando com aquilo, né? Então, até a questão, assim, da gente falar do low buy é um questionamento, né? Que a gente aprendeu claro. que a gente tinha que consumir muito para ser alguém, para mostrar que sou alguém. E, na verdade, a gente não precisa de nada disso, né? A gente precisa do contato humano, a gente precisa da outra pessoa, a gente precisa do olho no olho. E o que você usa, o que você veste, o que você compra, não necessariamente precisa significar o que você quer ser, né? Você pode estar usando algo e ser algo a partir das suas relações e do que você fala. Perfeito. Perfeito. Muito Obrigada, bom. meninas. Ai, foi bom Agradece, demais. a gente agradece agradece demais, muito. viu? Obrigada. Nosso 20º. Parabéns, meninas. Sucesso. E por favor, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes também, no YouTube e no Instagram, @Mulher Maravilha Podcast. É isso, gente. A gente se vê, né? A gente se vê no próximo episódio, 21º. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo grande. Um beijo, até lá.